Olá, meus irmãos, meus amigos, uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Mais uma sexta-feira aqui juntos para estudarmos e descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Você é muito bem-vindo, viu? Você que está chegando agora, é um prazer tê-los com a gente nessa noite, que você possa participar, que você possa, assim como nós, crescer, se edificar na palavra, para que possamos ser frutíferos nesse tempo no reino de Deus. Muito bom a sua companhia, você pode compartilhar, convidar mais alguém, vai ser muito bom, vai ser um tempo de bênção, eu creio nisso. E assim eu acredito que será para mim e para a tua vida. E hoje a gente vem com um tema muito atual, muito relevante, e acredito que a gente consiga, com a graça de Deus, trazer uma clareza para um tema um tanto controverso, polêmico, né? Que são os tais atos proféticos, né? São essas novidades que de tempos em tempos sopram, né? Aqui nas terras Tupiniquim. E a minha oração, o desejo do meu coração é que nós consigamos hoje, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, falar desse assunto tão atual. Bom, falando sobre atos proféticos, um dos principais problemas, um dos problemas mais comuns e recorrentes do nosso tempo, da nossa era, diz respeito às falhas de interpretação bíblica, né? Então, através dessa interpretação equivocada, muito texto bíblico ele é distorcido, né? Ora de maneira proposital, ora por imperícia, por imprudência, negligência, ignorância. Bom, seja lá por que motivo for, toda vez que um texto é utilizado, ou ensinado, ou praticado de forma inadequada, de forma imprudente, esse texto ou essa passagem bíblica, ela com certeza vai levar muitas pessoas ao erro, ao engano, né? E como isso tem sido recorrente e ensinado e praticado com muita frequência, muitas coisas a gente tem trazido aqui, e a gente passa mais tempo combatendo falsas doutrinas, heresias, do que, na verdade, trazendo base, alicerce do Evangelho. Não deveria ser assim. Mas a gente vive dias difíceis, né? A Bíblia diz que nós experimentaríamos dias trabalhosos. Então a gente, de tempos em tempos, tem que estar aqui trazendo algum assunto que surge, alguma novidade que rapidamente se dissemina, né? E começa a ser ensinado como uma grande verdade, um novo mover do Espírito, enfim. Esse tipo de coisa que vocês conhecem. Então, muitas dessas heresias, muitas dessas interpretações equivocadas de textos bíblicos, isolados, fora de contexto, enfim, acaba por levar milhares, milhões de pessoas a viver erro, engano, né? E é exatamente o que acontece com aqueles que usam de práticas como os tais atos proféticos, né, que são tão comuns e populares nos dias de hoje, né? Talvez você que está aí nessa live me ouvindo, me assistindo, ainda não tenha tido contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de expressão. E você pode me perguntar, mas o que é afinal um ato profético? Né? Segundo aqueles que creem
que eles são atuais, segundo aqueles que realizam esses tais atos proféticos, eles dão a seguinte definição, né? Que atos proféticos são ações realizadas, e aqui começa o sectarismo, né? São ações realizadas por profetas de Deus, homens consagrados, homens cheios do Espírito Santo, né? Com o intuito de profetizar, usando símbolos ou através de símbolos e ações, né? Essas realizações através de ações e símbolos, segundo eles, né, apontam, anunciam para realidades espirituais e acabam por impactar o mundo visível, o mundo físico, né? Então, na visão desse grupo de pessoas, o ato profético, a definição seria uma ação que você, um homem consagrado, um profeta de Deus, uma ação que ele pratica, uma ação envolta em símbolos e figuras, que supostamente, né, traria ao mundo físico realidades espirituais, né? Você consegue estabelecer no mundo físico através de realidades espirituais. Para os defensores desse pensamento, eles usam muitas passagens bíblicas para respaldar essa crença, né? Contudo, as passagens bíblicas que eles usam, geralmente, quase que todas elas, eles apontam para o Antigo Testamento, né? Então, você vê muitas ações proféticas no Velho Testamento. Por exemplo, o sangue nos umbrais da porta dos hebreus no Egito, né? na noite da 10ª praga, quando o profeta Isaías pregou pelado, sem roupa, também as 7 voltas do povo de Deus em torno de Jericó, lá nos dias de Josué, né? A canga de Jeremias, a botija de barro que foi quebrada diante do povo, lá também em Jeremias, no capítulo 19, né? Nos dias de Josué, toque de chofar, toque de trombeta, Levítico, né? Principalmente capítulo 8 de Levítico, derramar óleo sobre pessoas, sobre objetos, sobre lugares, né? Lá já no profeta Ezequiel, usar maquetes de lugares, desenhos para profetizar sobre eles, ungir, enfim. Também lá em Jeremias. Jeremias é rico em atos proféticos, né? Enterrar, desenterrar um cinto, enfim. Então são as passagens mais comuns que os defensores da contemporaneidade dos atos proféticos defendem e anunciam e acabam em todo o tempo a justificar essa prática nesses dias, mas são sempre textos ligados ao Velho Testamento, né? Então esses defensores desses tais atos proféticos para os dias de hoje, eles se utilizam dessas passagens, né, do Velho Testamento para dizer que Deus apoia esse tipo de coisa hoje e inclusive usou esse tipo de ação na Bíblia. De fato usou. O que a gente está discutindo aqui e o que eu quero estar debatendo com vocês e aqui meditando é se isso é válido para os nossos dias, né? Então, segundo esse pessoal aí, Deus quer que esse tipo de ato continue nos nossos dias e fala e opera através deles ainda hoje, né? Ignorando o tempo, a dispensação, a aliança que estamos, enfim, passa por cima de tudo isso e dá legitimidade, legalidade para esses atos nos dias de hoje. É isso que esse pessoal acaba por fazer, né? A gente avaliando essa questão com mais propriedade, com mais calma, de maneira mais minuciosa, de maneira mais criteriosa, a gente
gente precisa entender e observar que a Bíblia nos traz textos e passagens descritivas, que são só um relato, né? Que descrevem um fato como ocorreu na história. É um relatório, é uma passagem descritiva, um texto descritivo. E há passagens ou textos que são mandamentos, ordens que Deus dá para que nós cumpramos, né? Que nós devemos cumprir. Então, quando a gente lê um texto, nunca fora do contexto, mas todo o texto, né? A gente tem que observar se a passagem é descritiva, está narrando um fato, uma experiência pessoal, particular, pontual na história, ou se é uma passagem que tem uma ordenança, um mandamento de Deus, ok? Como doutrina, como princípio, que deve ser repetida, né? Que deve ser sempre feita. Então, é importante observar isso. Então, cada uma dessas passagens que esses adeptos dos atos proféticos advogam e usam para defender a sua crença, a sua tese, cada uma dessas passagens, desses textos, tem que ser analisados e interpretados de acordo com o que representa. Por exemplo, a Bíblia nos traz uma passagem descritiva, é um relato apenas, mostrando Moisés tirando as sandálias dos pés quando chegou ao monte lá até a sarça ardente, né? Porque, segundo Deus, aquele lugar era um lugar sagrado, era um lugar santo. É só um relatório, uma passagem descritiva de uma experiência pessoal de Moisés com Deus. Você não vê nenhuma ordenança, nenhum mandamento de Deus para que isso se repetisse por qualquer outro personagem da história, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Percebe? Então, isso não significa que nós devemos tirar o calçado, o sapato dos pés quando a gente estiver diante de uma terra tida como sagrada. Óbvio que não. Embora esses defensores acreditam que isso é um mandamento, quando não é uma descrição apenas, é um relatório. É por isso que você vê gente hoje que sobe num púlpito, que é só um púlpito, um palanque, e ele tem aquilo como um altar, percebe? Como a interpretação fora do tempo da dispensação traz um erro grosseiro. Então, um púlpito, que é só um palanque, torna-se um altar, passa a ser sagrado, e o camarada, para subir ali, agora sobe descalço. Você já viu gente fazendo isso? É um equívoco, é um erro, é uma interpretação tosca, né? Então, o texto aqui de Moisés, por exemplo, é um texto descritivo. Não tem nenhuma ordenança acerca disso para que nós repitamos esse tal ato, ok? É uma passagem descritiva só, não um mandamento. Já existem casos de passagens de textos bíblicos que são mandamentos. E eles são bem claros, não fica nenhuma dúvida. Vamos aqui para Mateus 22 e 37. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma e de todo o teu entendimento. Isso é um mandamento. É imperativo. Isso não é descritivo, percebe? Isso claramente é um mandamento. É uma ordem, né? Percebe a diferença? É diferente do primeiro exemplo que eu dei aqui para vocês, de Moisés tirando as sandálias dos pés. Então, meus queridos, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer aquilo que realmente a Bíblia ordena que nós façamos, e nós passamos a praticar aquilo que a Bíblia não legisla, não ordena, não manda fazer. É muito comum nos nossos dias esse tipo de coisa. O que deveríamos fazer, que é a essência da mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino, não fazemos. E a gente fica procurando resgatar, defunto lá de trás e trazer como uma novidade para os nossos dias. Então, como
vocês percebem, existe uma diferença muito grande quando você olha um texto e analisa se aquilo é uma ordem expressa, um mandamento, ou se é só uma passagem descritiva que conta uma experiência pessoal de um personagem bíblico, tá certo? As passagens bíblicas, queridos, que eles citam geralmente como embasamento para fazer os tais atos proféticos, elas têm que ser sempre interpretadas, entendidas à luz do contexto, à luz do objetivo. Se você observar de maneira criteriosa, geralmente quando Deus utilizava desse tipo de expediente, ele usava de forma didática ao seu povo, de forma pontual, sem que aquele ato fosse novamente repetido, né? Aqui eu citei para vocês o exemplo de Jeremias que enterrou um cinto, depois desenterrou. Quando Jeremias comprou um cinto e enterrou, e depois de alguns dias ele voltou até onde tinha enterrado esse cinto e ele estava podre, o que na verdade Deus queria mostrar, o objetivo, era apontar, anunciar, dizer e retratar a situação espiritual de Judá e Jerusalém, que ele iria apodrecer, fazer apodrecer a soberba deles, porque eles estavam longe de Deus. Era isso que a mensagem queria dizer. O objetivo era didático, era de ensinar, né? Não era trazer uma questão espiritual, essa questão trazer a existência no mundo físico e mudar. Não, não era nada disso. Era só de maneira didática para mostrar através daquele cinto podre que Deus iria apodrecer, né, a soberba deles. Estava mostrando a situação espiritual que aquele povo vivia, mas não estava anunciando que faria nada diferente. Estava só fazendo uma constatação, né, de uma realidade espiritual. É muito importante a gente entender isso, senão a gente acaba trazendo toda essa parafernália de coisa para o culto, no ministério da graça, no tempo do Espírito, e isso é totalmente alheio, então, ao nosso tempo, à nova aliança em Cristo. Não adianta, gente, a gente usar, levar e até vender, porque geralmente os adeptos dos tais atos proféticos, eles trabalham com muitos objetos e eles fazem disso um comércio, né? Vendem esses objetos ungidos e consagrados. Então, não adianta você usar, levar, vender um monte de vassoura na igreja para varrer o pecado do povo, por exemplo, porque isso não vai varrer o pecado da vida das pessoas. É melhor você usar esse tempo, usar a Bíblia e ensinar, na verdade, o que é ter uma vida santificada, não é? Não adianta alguém pegar uma vassoura ungida, levar para casa e ungir para tirar uma coisa ruim da casa, não. Isso não coaduna com a mensagem do Evangelho. Isso aí é feitiçaria pura. Aqueles que usam essas passagens aí, que eu estou aqui mostrando para vocês do Velho Testamento para embasar esses atos proféticos, eles na verdade, que são geralmente textos do Velho Testamento, então eles incorrem primeiramente em dois erros, né? O primeiro é uma interpretação equivocada da Escritura, porque está fora do contexto, não é? Fora do tempo, né? Fora do contexto histórico, do contexto de aliança, do contexto de dispensação. Então, é um primeiro erro. O segundo é que acaba por trazer um monte de elemento estranho ao culto neotestamentário, ao ministério da graça, ao ministério do Espírito. E tomam esse tempo todo tão precioso, né, que deveria ser usado para, na verdade, cultuar a Deus de verdade e levar o povo ao aprendizado da palavra. Usa esse tempo para levar o povo a ficar cativo às superstições, misticismos, né? Que na verdade minimizam na vida daquele povo o poder da palavra e o poder do próprio Deus, né?
enquanto que amplia, né, o poder dos tais grandes homens, dos tais grandes profetas que fazem esses atos tão necessários para que a igreja alcance as bênçãos e avance no mundo. Então, aquele que faz os tais atos proféticos, que unge os tais elementos e consagra, ele toma um protagonismo no meio do povo e ele passa a ser indispensável e passa a ser tipo um mediador entre Deus e os homens. Ele toma o lugar de Cristo, a própria palavra, né? E ele se faz mediador através de um conceito antigo, né, inadequado, obsoleto, né, que são os símbolos e as figuras do Velho Testamento. Né? E eu vou dizer para vocês, esses tais atos proféticos atuais, eles são muitos, são diversos. E diga-se de passagem, eles são cada vez mais absurdos. Mas é isso mesmo que eles querem, é chocar, né? Chocar as pessoas. Então, quanto mais doido, mais louco, mais bizarro, mais ridículo, mais patético for o ato profético, que não é um ato profético, é um ato patético. Quanto mais envolto em mistério, quanto mais envolto em coisa bizarra, esquisita, isso adquire um ar de espiritualidade, de mistério, de manto. É uma coisa quase gnóstica, sabe? E então, a isso se atribui um valor e um poder de Deus naquele ato que não existe. Então, o céu é o limite. A imaginação desse povo para bolar atos proféticos é uma imaginação sem limites, né? Então, eu vou dizer para vocês só o que eu já vi. E cada dia me chega coisa nova que eu vejo ou que me contam. Eu já vi maçã do amor ungida, feijão ungido, vassoura ungida, rosa ungida, tijolo ungido, lenço ungido, água do Rio Jordão, óleo de Israel, mezuzá na porta para proteger. Ó, que ponto nós chegamos, não é mais o sangue de Jesus que protege, não. Agora você tem que pôr uma mezuzá lá do Velho Testamento, pôr no batente da tua porta. Andar no sal, queimar pedido de oração em fogueira. Olha, as tais campanhas de 7 alguma coisa, né? 7 pulinho, 7 mergulho, 7 volta, 7 espirro, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Jogar sal em algum lugar, jogar óleo, jogar vinho, jogar farinha de trigo, jogar farofa, tirar a chave da cidade do Momo, do rei Momo, e entregar para Deus, sendo que Deus é dono de toda a terra, sabe? Aí você põe uma plaquinha lá, Atibaia é do Senhor Jesus, né? E entre tantas coisas que é um besterol, não há limite, né? Como dizia um grande sábio, né? A estupidez humana é infinita, né? E aqui isso se aplica para a imaginação desse povo, é sem limite, é infinita. Então você vai ver todo tipo de ato profético, de mandinga, é uma coisa infinita. E acaba que tudo isso, gente, afasta as pessoas da verdade da palavra de Deus, né? Então as pessoas, em vez de serem libertas, né, dessas superstições, dessas coisas todas, pela pregação, pela exposição fiel da palavra, essas pessoas acabam por viver cada vez mais dependentes desses símbolos, desses tais atos e desses tais homens que ministram essas coisas, porque eles passam a ser a chave para as pessoas alcançarem a bênção de Deus. Esse é o negócio. É um culto à personalidade em que o homem assume um protagonismo que não lhe pertence, né? Esse é o resultado desse, e é um resultado terrível desses tais atos proféticos, né? Eu não tenho nenhuma, não vejo nenhuma menção na Bíblia
de qualquer ordem, de qualquer mandamento para que nós reproduzamos esses atos proféticos. Quando o apóstolo Paulo instrui o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, ele não mandou que Timóteo fizesse atos proféticos, ele não mandou nada disso. Ele disse assim, lá está na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. É isso que o servo de Deus tem que fazer. Servir a igreja de Deus, ensinando, pregando, corrigindo, repreendendo, exortando com paciência, com longanimidade, ensinando a sã doutrina, mas isso através da exposição da palavra, da escritura, né? Não com esse circo todo, com essas coisas todas, trazendo de volta todo o simbolismo e esses tipos e sombras e coisas do Velho Testamento, de forma alguma, ok? E pegando textos isolados, fora de contexto, de passagens que são descritivas e não mandamentos, né? A base de todas as nossas ações deve ser sempre a Escritura Sagrada, né? O povo, na verdade, deve ser ensinado a buscar nas Escrituras as orientações para as diversas questões da vida. Nós temos tantas questões na vida que a Escritura, ela tem a resposta, né? Então é nela que nós devemos buscar. A gente não pode se fiar nesses atos místicos, que são, na verdade, queridos, desculpa se eu estou sendo um pouco enfático, um pouco agressivo, mas não é o meu desejo, mas é clarear. Esses atos proféticos, eles funcionam, na verdade, como um grande circo que distrai as pessoas e levam elas cada vez para mais longe dos verdadeiros ensinos e da doutrina, da sã doutrina, né, que é a palavra de Deus. Então, é com muita tristeza, é uma pena realmente que a gente veja tanta gente que baseia a sua fé nos dias de hoje nesse tipo de coisa. É um verdadeiro circo isso. Eu já vi através da televisão gente que levanta um Golias de isopor no meio de uma igreja e o povo vai lá e ameaça jogar uma pedra, faz um ato profético, uma coisa grotesca lá, e acredita que aquilo tem algum poder, algum valor no mundo espiritual. Gente, as pessoas não leem a palavra, é cego guiando cego. Então, elas são reféns desse tipo de barbaridade, né? Então, algumas considerações aqui que eu estou fazendo, eu acredito que elas são muito importantes. Primeiro, essas ações do Velho Testamento que são usados como embasamento para se praticar isso hoje, pelos profetas bíblicos do Antigo Testamento, essas ações, elas não traziam nada à existência, como afirmam os que praticam isso hoje. Elas tinham caráter didático, vou repetir, de ensino, de instrução, de orientação para o povo, né? Aqui a gente tem um exemplo do profeta Oséias, que se casou com uma prostituta, né? Essa ação de Deus foi ordenada ao profeta e visava fazer com que o povo entendesse que havia se prostituído diante do Senhor, né? E que o Senhor continuava fiel a esse povo, buscando tirar eles da prostituição espiritual que eles estavam, assim como Oséias fez com sua mulher, com Gomer, que era uma prostituta, né? E ela representava a situação do povo de Israel. Então, o texto é descritivo e é um meio didático que Deus usou para demonstrar a situação do povo, né? Nada mais, essa ação aqui profética, que foi o casamento do profeta com a prostituta, não trouxe nada de novo à existência, de coisas espirituais, não. Tinha só um caráter didático, de representar e explicar
uma realidade espiritual já vivida por aquele povo ali, né? Não tinha outra finalidade, outro objetivo. Um segundo erro que esse pessoal comete ao interpretar a Bíblia ou o texto, essas passagens de maneira distorcida e forçando aí legitimidade para esses tais atos proféticos na atualidade, além de confundir um relato histórico com uma ordem direta ou com um mandamento, ignora algumas perguntas que você, sempre quando você está lendo um texto, você deve fazer, que é o contexto, contextualizar o texto que você está lendo. Então quem escreveu, ou quem disse, para quem disse, quando disse, né? Essas perguntas tão simples, o texto sempre vai te responder. Então vai te trazer luz e vai evitar que você incorra em muitos erros. Tem muita gente que erra e se apropria de promessas que foram feitas em um âmbito pessoal ou no âmbito a nação de Israel, né? E traz isso para a tua vida hoje. Então você vê muita campanha de alguém trazendo uma promessa que Deus fez, uma promessa pessoal a Abraão, ou um outro profeta, ou um outro personagem, e traz aquilo e faz uma campanha e tenta se apropriar daquilo, sabe? Totalmente fora do contexto, né? Então, às vezes, você está na sua casa, trabalhou a semana inteira tão cansado, e você cansado mesmo, vai para uma tal quarta ou sexta-feira, 7 quartas, 7 sextas de alguma coisa desse tipo, essas campanhas, a Bíblia no Novo Testamento não encoraja ninguém a fazer campanha nenhuma, não tem campanha de oração, orar é sem cessar. Você tem que viver a palavra todo dia, não é campanha por período, por etapa, por processos, por fase. Não, a Bíblia não ensina isso. Isso é esses movimentos aí. Então você está tão cansado, você chega numa quarta dos 7 banhos, das 7 ervas, dos 7 não sei o quê, e você acha que saiu dali cheio de coisa. Na verdade, você perdeu um tempo precioso para descansar e não ouvir, não aprender abobrinha. É triste dizer isso, mas é o que acontece, infelizmente, porque se apropria de um texto fora do contexto, fora da época, fora da dispensação, e quer aplicar para você. É o que acontece, aquilo não se cumpre e você se frustra, sabe com quem? Com Deus, não com quem ministrou esse besterol, essa coisa de maneira equivocada sobre você. Então você num primeiro momento acredita, mas como aquilo não é palavra de Deus, aquilo não é verdade de Deus, o que acontece? Não acontece nada. E você se frustra, e você se revolta com Deus, esse que é o problema. E hoje, a gente vê tanta gente fora do aprisco do Senhor, tanta ovelha ferida aí por causa desse tipo de escândalo, né? Isso causa, né? Isso é uma verdadeira pedra de tropeço, né? Um outro erro aqui, em terceiro lugar, que eu não posso deixar de pincelar e frisar, é que os que praticam esse tipo de ato profético, esse tipo de coisa, ignora a suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente. A gente gosta de buscar novidade, né? A gente nunca acha que... A gente nunca se conforma com aquilo que é simples. A mensagem do Evangelho, a palavra de vida que é comunicada através do Evangelho, é uma mensagem simples, clara, não é cheia desses rebuscados, desses símbolos, dessas coisas, né? Tem gente que não entende isso. E ele quer atribuir de si próprio, revestir aquilo que já é suficiente de mais autoridade e de mais poder, né? Você pode ver isso quando alguém vai expor a Escritura. Às vezes o camarada está feliz e alegre, ele não consegue falar aleluia. Então, não basta dizer aleluia, não basta dizer amém. Ele tem que revestir aquilo de alguma coisa do homem. Ele tem que dar
um ar teatral, circense para aquilo. Então ele tem que falar aleluia. Como se falasse aleluia tivesse mais poder que falar aleluia. Conhece gente que faz isso? Que fica na frente do microfone, baba, cospe, solta fogo pela venta, pelos olhos. E tem gente que atribui a isso poder, espiritualidade. Essa macaquice toda. Você imagina Jesus fazendo isso? Jesus fazia isso? As palavras de Jesus tinham autoridade. Não é porque ele fazia todo esse teatro, toda essa pirotecnia. As palavras de Jesus tinham autoridade porque elas vinham do Pai. Não é a impostação da voz. Não é a caras e bocas, não é a careta que reveste isso de mais poder do que a palavra já tem. A Escritura ela é suficiente. Ela apresenta Jesus de forma suficiente, né? Ela é suficiente para anunciar, para falar, para nos corrigir, para nos orientar, para suprir as nossas reais necessidades. É exatamente isso que lá em Mateus 22 e 29, Jesus disse assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Gente, conheça as Escrituras. E quando você conhecer as Escrituras, você conhece o poder de Deus. Você não vai precisar de ver alguém urrando, babando, soltando fogo, para você sentir o poder de Deus. Entenda, gente. Isso não tem nada a ver com poder. Isso não tem nada a ver com manifestação do reino. Isso em nada aponta a Cristo. Isso é um culto de homens. É um protagonismo humano que tenta tomar o poder e a glória de Deus e atribuir a si. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece desde o Velho Testamento. Daqui a pouquinho, né? O fato, na verdade, é que essas pessoas elas sentem uma necessidade de algo mais. De uma experiência extra-bíblica. Então a Escritura não é suficiente. E este é um sinal dos últimos dias, que a Bíblia diz que a doutrina, o que está aqui, não seria suficiente para essas pessoas. Isso aqui eles não iam querer, não. Eles iam ter comichão no ouvido para ouvir isso aqui. Eles iam ajuntar para si os seus próprios mestres, trazendo novidade. Porque o que o povo quer, a alma humana deseja e anseia é novidade, é curiosidades, né? E por causa disso, muitos de nós estamos muito afastados daqueles que são os verdadeiros princípios estabelecidos pelo Senhor. E olha, eu vou dizer para você, tem muita gente que faz todos esses atos proféticos, todas essas coisas, por ignorância, com maior fervor. Mas eu digo para você que a boa motivação não basta. Deus estabeleceu um tipo de culto, um tipo de adoração. E ele se move, ele zela pela sua palavra, viu? Não pela sua boa vontade. Isso é importante você ter no seu coração e nunca esquecer. E eles também erram quando não contextualizam a escritura ou o texto de acordo com os princípios, de acordo com a cosmovisão bíblica toda, né? Eu dou um exemplo aqui de Efésios, né? Efésios 6. Ali o apóstolo ele utiliza a ilustração para falar de verdades espirituais e ele ilustra isso com uma realidade física, com uma figura, que é a armadura romana de um soldado. Então, ele fala do evangelho da paz, ele dá a figura de uma sandália, da justiça sendo uma couraça, a salvação um capacete, a fé um escudo, a palavra de Deus uma espada. Isso é uma ilustração e não quer dizer que o cristão tenha que sair com uma coisa dessa para combater qualquer mal, qualquer situação da sua vida. Colocar uma armadura como se fosse uma mandala, um patuá, um amuleto ou qualquer coisa disso para estar protegido, né? Porque isso não passa de uma superstição, uma doideira, né? É um símbolo, é didático, é para explicar, não é para você fazer, sair armado, uma coisa dessa com uma armadura medieval aí na rua, entendeu? Então,
Da mesma forma que esses símbolos eram usados no Velho Testamento, e eram encontrados muitas vezes, inúmeras vezes, para ser usado de maneira didática ao povo de Deus, tem gente repetindo isso hoje. Só que isso não tem nenhum valor como mensagem. E eu vou dizer para vocês por quê, entendeu? É só uma mera superstição.